gostaríamos de, nesta oportunidade, estar pensando sobre o que representa para nós efetivamente os nossos passos, os nossos caminhos, o nosso dia a dia. Há um capítulo do Salmo, que é o capítulo 119, que é um capítulo interessante, é um capítulo que a cada número de versículos ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que ele é um salmo bastante longo. Mas essa característica é justamente a característica para permitir para aquele que tem acesso ao hebraico, possa permitir a localização e possa permitir um acesso ao seu conteúdo, lembrando do alfabeto hebraico. Isso acontece, por exemplo, com o texto que estamos querendo utilizar, que é o Salmo 119, versículos 57 a 59. O versículo 57 começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o Salmo diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os testemunhos teus. Ora, ele começa dizendo: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Isto me remete imediatamente também ao Salmo 16, versículo 5, quando diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Esta ideia de considerar os caminhos e colocar a confiança em Deus é um tema bastante comum dentro do Salmo, porque os Salmos eles expressam experiências de vida. E vamos encontrar também no Salmo 73, versículo 26, essa mesma linha de raciocínio, quando diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Ou seja, Deus é a minha herança para sempre. Mas esta mesma linha de raciocínio nós encontramos nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 24, quando diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vejam que todos esses textos estão falando dessa confiança, deste ter a Deus como ponto de referência, Deus sendo a fortaleza, Deus sendo aquele que dá condições à pessoa para que ela possa viver tranquila e sossegada. E sempre alia esta mesma circunstância à sua palavra, aos seus estatutos, aos seus decretos. Essas expressões são expressões típicas do Salmo 119. Ainda no Salmo 84, versículo 12, nós encontramos a seguinte expressão: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Veja que segurança, que expressão segura esta. E traz um posicionamento em relação à própria vida da pessoa. Feliz é o homem que em ti confia. O que nós poderíamos dizer no sentido inverso: aquele que não confia em Deus não consegue experimentar o que seja a felicidade. Ele não consegue perceber, ele não consegue
enxergar a dimensão daquilo que é a felicidade por não confiar em Deus. Mas 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, encontramos ainda a mesma linha de raciocínio, quando o texto sagrado, ele vai dizer o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. É interessante essa ideia de ter os pés, o caminhar firmado na rocha. Ou seja, é alguma coisa que estabelece segurança, que estabelece certeza, que dá a condição para que aquele que confia naquele caminho que está trilhando, ele sim pode experimentar o que o texto diz: não há outro senão o Senhor. Ora, o mundo descrente escolhe os bens terrenos. O negócio é ficar rico, o negócio é ter bens, é ter ações na bolsa e por aí afora. Ou a ideia de sucesso que aparece no mundo de uma forma geral, ele vai estabelecer critérios diferentes do que aqueles que estão na Bíblia. Mas eu escolho o Senhor, eu escolho as suas palavras como sendo minhas. Ora, ainda em Provérbios capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Percebem a relação que existe entre as palavras e ter essas palavras constantemente como alvo, como critério, como guia para a nossa vida no dia a dia. Ainda no Provérbios, vamos encontrar no capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A ideia de viver não é uma ideia somente de vida física. Para quem me conhece sabe que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, quando eu encontro pessoas, eu pergunto: e aí, você está vivo? Mas eu não estou falando exatamente desse tipo de vida física. Eu estou falando de vida, de comunhão com Deus, experimentando essa alegria, esperando essa felicidade de, tendo as suas palavras, poder viver a plenitude deste relacionamento e desta vida que Deus nos propõe em Cristo Jesus. Ora, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51, nós vamos encontrar a seguinte expressão: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aí vem aquela questão: oba, então eu não vou morrer? Não, porque você já estava morto. Em Cristo, com o novo nascimento, você ganhou nova vida. Esta nova vida não experimenta a circunstância da morte, porque naquela condição anterior, o pecado conduzia à morte eterna. Agora, em Cristo, nós temos a vida eterna. Isto é o que Ele trouxe para nós e garantiu a nós. Mas o mesmo Salmo 119 que estamos observando diz: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, diz o versículo 58. Ora,
Há uma outra versão que diz assim: busquei a tua face com todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Isso significa o seguinte: eu busquei a tua face, eu busquei essa intimidade contigo, esta intimidade que somente aquele que tem a experiência do novo nascimento, sendo transformado em pedra viva e sendo agora casa espiritual ambulante, ele pode efetivamente viver. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu continuo como um ser humano que experimenta altos e baixos nas minhas experiências do dia a dia, mas isso não afeta a minha relação com Deus. O Salmo 69, 13, que já dissemos como salmo, ele traz a partir da experiência de cada um, ele diz assim: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. E ainda no versículo 32 deste mesmo salmo, encontramos: vejam isto os aflitos e se alegrem, porque, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reaviva. Ou seja, nós temos essa possibilidade nessa íntima relação com Deus, nós temos possibilidade de estar tranquilos. E isso nós vamos descobrindo tudo isto na direta proporção em que buscamos a palavra fazendo parte da nossa existência e da nossa vida. Ainda no Salmo 67, versículos 1 e 2, encontramos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ora, o salmista encerra dizendo: considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Ou seja, em outras palavras, eu dei atenção a meus caminhos e dirigi meus pés a teus testemunhos. Ou seja, quando diz eu dei atenção, significa constante meditação. A palavra de Deus fazer parte constante da nossa vida, trazendo sempre à memória as orientações que ela traz e que ela coloca para a nossa boa relação com Deus, para que os benefícios de Deus também sejam perceptíveis. Nós vamos perceber as coisas maravilhosas que Deus está fazendo a nosso favor na direta proporção em que estivermos tendo a sua palavra na nossa mente. Ora, Isaías, o capítulo 55, verso 8, ele vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui é uma coisa que chama a atenção. Os meus caminhos, como pessoa, não necessariamente são os caminhos de Deus. Se eu tenho a sua palavra e vivo segundo essa palavra, eu transformo os meus caminhos como sendo os caminhos de Deus, porque os caminhos e os propósitos de Deus muitas vezes são muito diferentes do que os caminhos e os propósitos que eu quero estabelecer para a minha vida. Os meus caminhos podem ser caminhos de morte, mas os caminhos que Deus coloca para mim sempre serão caminho de vida. Esta é a linha de raciocínio que também encontramos em Jó, no capítulo 31, versículo 4.
Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Veja que coisa interessante. A gente acha que Deus está tão preocupado com problemas de guerras, problemas de poluição, coisas, mas nós não podemos nos esquecer que Deus, este que se relaciona conosco porque está em nós, habitando pelo seu Espírito, Ele conhece e está atento a todos os nossos caminhos e está trazendo pela palavra orientação para que vivamos de acordo com aquilo que a palavra traz. E isto vai agradar a Deus e, consequentemente, vai trazer coisas significativas e maravilhosas para nós. Significado para a nossa vida. Ainda no Salmo 119, versículo 5, há um desejo do salmista dizendo assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Olha que interessante, tomara sejam firmes os meus passos. Ou seja, eu vou ter passos firmes na direta proporção em que eu tiver contato e conhecimento com aquilo que a palavra de Deus me diz. Ainda no Salmo 17, versículo 5, encontro a seguinte expressão: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Olha que coisa maravilhosa, na direta proporção em que a palavra de Deus esteja presente na minha vida, os meus pés não vão resvalar, não vou ficar trôpego, não vou perder o equilíbrio, não vou saber por onde estou indo, não vou saber efetivamente o que me espera. E aqui é interessante trazer o pensamento de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, quando ele faz um convite, que é o convite que é feito a nós nesta oportunidade. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me o teu coração, porque assim os teus olhos verão as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. E por último, no Salmo 27, capítulo 27, versículo 11, encontramos a seguinte expressão: ensina-me então, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Tem gente observando os nossos caminhos, tem gente nos espreitando e querem saber quais são os nossos caminhos. As pessoas, quando observam a nossa forma de viver, estão de olho naquilo que nós efetivamente estamos vivendo. Isto é muito mais significativo do que falar como se deve viver. Isso nós aprendemos pela palavra. Venha participar deste desafio de uma vida pautada na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.